Aleluia! Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! Quem está feliz por estar aqui num domingo, celebrando a ceia do Senhor, aleluia! Oh, glória! Hoje de manhã os homens tiveram um culto abençoadíssimo. Nós, mulheres, agradecemos por esses cultos. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos colocar de pé nessa noite? Eu tenho uma expectativa muito grande do que Deus irá fazer em nós e através de nós. Nós não estamos em qualquer lugar, nós não estamos em qualquer momento, nós estamos na casa do nosso Pai, celebrando a vida de Jesus por nós ali na cruz. E esse é o maior valor que nós temos, é a maior expressão de amor de Jesus por nós, amém? Lá em Isaías, no capítulo 61, nós vamos ler este capítulo, declarando, ministrando sobre as nossas vidas, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso coração, na nossa mente. Em nome de Jesus, eu quero liberar sobre você, sobre a sua família, esse capítulo em nome de Jesus. Vamos ler? O Espírito do soberano Senhor. Ali está, né? Obrigada, meninas. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para revelar o seu esplendor. Pode ir, nós vamos ler todo o capítulo. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão nos seus campos e nas suas vinhas. Eu recebo isso sobre a minha vida, você recebe também? Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão designados ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas, aleluia. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá alegria eterna, aleluia. Porque eu, Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei. Na fidelidade do homem? Na fidelidade dos meus pais? Na minha fidelidade? A palavra do Senhor fala que é na fidelidade dele por nós. Não na nossa fidelidade, mas na fidelidade dele por nós. Ele os recompensará e com eles farei aliança eterna. Os seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são
um povo abençoado pelo Senhor, e grande é o meu prazer no Senhor. A minha alma regozija-se no meu Deus, porque Ele me vestiu com vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Aleluia! Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. É nessa alegria, é nesse desejo que nós vamos celebrar, que nós vamos adorar, que nós vamos honrar o Senhor nessa noite, porque nós acreditamos num Deus que traz alegria sobre as nossas vidas. Amém? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Jesus. Obrigada, Pai, pelo amor do Senhor, pelo teu sacrifício. Ali na cruz, Jesus, nós te celebramos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite te adorar com tudo o que temos e o que não temos, Senhor. Que nós possamos dar ao Senhor aquilo que temos e aquilo que não temos também, Pai. E que o Senhor possa, ó Deus, trazer sobre nós a libertação, o amor, a salvação, a alegria em estar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos nessa noite abrir esse culto dizendo obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Você pode levantar as suas mãos aí no seu lugar. Você pode dizer a Ele obrigada, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Não há outro como Tu, Pai. Não há outro como Tu, Jesus. Seja adorado, Senhor. Aleluia. Amém. Feche os seus olhos nessa noite. Curva a sua cabeça nesse momento de adoração. Eu quero te incentivar a adorar o Senhor com tudo que você trouxe para entregar a Ele. Faça desse momento um momento único com Ele. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. E nós cremos que o Senhor é aquele que traz a água da vida para nós. Uma água que jorra sem fim. Uma água, Senhor, que sacia a nossa sede. Aleluia. E nós te adoramos nesse momento. Eu quero te incentivar. Você pode falar algumas palavras de amor ao teu Criador nesse momento. Você pode começar a falar algumas palavras para Ele. Começar a agradecê-lo pela semana que você teve. Começar a agradecê-lo pelos livramentos que você teve e nem sabe. Agradecer pela família que você tem, pelo cuidado do Senhor com a sua vida. Você pode erguer as suas mãos em rendição, em gratidão, em adoração, dizendo como você o ama, o como você é grato por Ele. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Estava eu quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Você pode dizer isso? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Sim, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és de Deus, o Messias, o meu
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. És o dom de Deus, o
adoramos, Senhor. Obrigado. Obrigado por ser essa fonte da vida. Aleluia. Suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode do homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, desfez suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode do homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez ali vencer. Me fez seu amigo, me fez seu amigo pelo sacrifício vivo na cruz. Hoje nós temos livre acesso, nós temos livre acesso a Ele. Hoje podemos nos achegar, graças a Ele. Aquela cruz era nossa, aqueles pecados eram meus, mas mesmo assim Ele carregou e padeceu no Calvário. E hoje nós temos paz com Ele. Nós temos paz com Ele. Nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus.
isso. Nós temos paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Diga isso mais forte. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Não mais inimigos, não mais distantes. Agora somos filhos, agora somos seus herdeiros e temos paz, e temos paz. Nós temos paz com Deus, paz com Deus. 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 Nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, fiz bênçãos minhas de amor. E agora o homem feito eu, pode o homem ver a Deus. Me faz viver, andar e ser, me fez amigo em seu reino. Daquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, fiz bênçãos minhas de amor. E agora o homem feito eu, pode o homem ver a Deus. Me faz viver, andar e ser, me fez amigo em seu reino. Aleluia. Aleluia. Nós estamos no mês de missões, orando pelas nações. E hoje nós vamos interceder por Líbano, um país onde abriga pessoas refugiadas, mas um país também muito necessitado das nossas orações. E nessa noite, como igreja do Senhor, nessa noite como corpo de Cristo, nós vamos interceder, declarando sobre aquele país o amor de Deus, declarando sobre aquele país a prosperidade do Senhor. Hoje, o que eles mais necessitam são de recursos financeiros. Nós não temos como ir levar, mas nós temos as nossas orações para interceder por aquele país. E como nós lemos aqui no capítulo 61 de Isaías, o Senhor nos ungiu, o Senhor me ungiu, o Senhor te ungiu para levar boas novas. E nós podemos fazer isso em comunhão, declarando a vitória, o amor, a prosperidade do Senhor sobre aquele país. Se você quiser dobrar o seu joelho, da maneira que você quiser, nós vamos levantar esse clamor nessa noite. Pai, nós queremos aqui como igreja do Senhor interceder, Pai, por esse país que carece, Senhor, da intercessão de cada um de nós. Nós queremos como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo Jesus, Pai, declarar, Senhor, sobre cada cristão representado naquele país, a força que vem de Ti, Pai. São pessoas, Senhor, que necessitam de um recurso financeiro. São crianças, Pai, que necessitam do amor do Senhor. São pais que precisam de uma intervenção financeira,
agora, Pai, pois é um país, Senhor, que necessita de recursos e não tem, Pai. Senhor, e como igreja do Senhor, Pai, como igreja do Senhor, nós queremos dizer, Pai, que nós estamos aqui intercedendo, nós estamos aqui orando, nós estamos declarando sobre esse povo a alegria de ser salvo, Pai. Senhor, tenha misericórdia dessa nação, tenha misericórdia, Pai, de cada um e supre as necessidades financeiras. Pai, nós queremos orar pelas igrejas locais, Senhor, que o Senhor possa trazer sobre eles, Pai, a maior demonstração de amor. Assim como Jesus fez ali na cruz, sem palavra alguma, Pai, que o Senhor possa ir lá nesse país e demonstrar o amor do Senhor por cada igreja, por cada pastor, por cada missionário, por cada família representada, Pai. Senhor, nós queremos interceder por aqueles que se dispuseram a ir nesse país, Pai. Senhor, que o Senhor possa trazer sobre eles a graça, a misericórdia, a compaixão, Senhor. Pai, que eles possam achar favor diante das pessoas para estarem indo, levando o Evangelho do Senhor a esse país, Pai. Senhor, nós intercedemos pelos governantes desse país, Senhor, que eles possam se render ao Senhor. Nós liberamos sobre eles uma palavra de salvação, salvação sobre os governantes desse país, Pai. E em nome de Jesus, como igreja do Senhor, Pai, nós queremos declarar sobre eles a alegria de serem salvos em Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser aqueles que vai levar o amor do Senhor através das nossas orações. Alcance cada família, alcance cada coração, restaura, Senhor, liberta cada um, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a paz do Senhor, a paz do Senhor sobre esse país, Pai. Paz com Deus. Nós temos, Senhor. Pode ser isso nessa noite? Nós temos paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus, paz com Deus.
Oh, glória a Deus. O Senhor fez uma obra redentora em nossas vidas. Em João capítulo 15, Ele nos diz: eu não vos chamarei mais de servos, mas sim de amigos, porque o amigo sabe o que o seu outro amigo faz, o servo não sabe. O Senhor se revelou a nós, como disse o apóstolo Paulo, Ele trouxe a revelação do mistério que estava escondido desde o princípio, que era o próprio Cristo encarnado em forma de homem, o próprio Filho de Deus, que se tornou homem, e agora existe um homem à direita de Deus. Ele deixou o seu trono, veio até a terra, falar do amor de Deus por nós. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único e primeiro Filho, para que todo que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Esse é o amor de Deus por mim e por você, de se entregar, de se doar. O amor de Deus consistiu em dar daquilo que Ele era, que é amor, em prol de cada um que viesse a crer nele. Na verdade, em prol de todos, mas os que viessem a crer nele tornaram-se filhos de Deus. É verdade? Nesse momento, eu quero ler somente um versículo para a gente poder dizimar e ofertar. Acredito que nós não precisamos de uma explanação, porque os nossos corações têm sido tocados pelo Senhor. Provérbios 3, versículo 9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É uma promessa de Deus para mim e para você. À medida que nós, e nesse versículo ele diz que uma forma, não é a única, mas uma forma de honrarmos a Deus é entregando recursos, é dando a Ele recursos. E uma das formas que nós podemos fazer isso é ajudando a casa de oração na qual nós congregamos, é ajudando a casa de oração na qual nós desfrutamos de todos os benefícios que nós estamos desfrutando aqui, e fazendo com que a obra cresça e desenvolva, porque tudo isso precisa de recursos. Amém? E você sinta-se à vontade, você que nos visita hoje, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, dizer que é um prazer recebê-lo aqui. No final você pode passar ali tem um quiosque com o símbolo da igreja ali, com a logo da igreja, e você pode ali pegar uma balinha, né, um mimo lá da igreja, deixar o seu nome, o seu telefone, para a gente entrar em contato com você, tá bom? E você fica à vontade, se você quiser ofertar aqui na nossa igreja, você fica bem à vontade. E você que está aqui conosco, congrega aqui, né, você também sinta no coração esse desejo, essa vontade, esse compromisso de honrar a Deus com os seus recursos. Amém? Então vamos orar pelos nossos tipos de ofertas. Logo após a oração, você pode trazer os recursos em espécie, você pode trazer através do cartão com a Ana Márcia, né, com a Thaís, a maquininha está por aí, né? Ou pelo Pix, né, você pode, né, escanear o QR Code ou colocar o CNPJ, né, da igreja, ok? Ali é o nosso Pix da igreja. Então vamos orar. Pai, eu quero te adorar e te bendizer. Eu quero te agradecer nesse momento, Pai, porque se temos para dar, foi porque primeiramente o Senhor nos deu.
E essa é uma forma de nós honrarmos o Senhor. Honrarmos porque o Senhor tanto nos amou primeiro, que se entregou por nós. E honrarmos porque se temos recursos para dar, é porque primeiro o Senhor nos concedeu esses recursos, para que possamos ali, Pai amado, podermos ofertar, dizimar. Então estamos aqui honrando o Senhor, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, e crendo nas suas promessas, hoje e sempre. Amém. Com muito amor e carinho, vamos dizimar e ofertar. Somos o reino de Cristo, faremos a sua vontade. Vamos amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. Anunciaremos o seu evangelho, seremos fiéis à sua palavra, pois sua graça me alcançou, o seu amor me conquistou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né, gente? Deus é maravilhoso. Queria louvar a Deus pelo dia de hoje, louvar a Deus pela sua vida, você que veio nos visitar, você que veio do encontro, né? Tivemos encontro aí semana passada. Quero louvar pela sua vida, você que veio na maturidade. Isso é muito importante, você fazer o curso de maturidade, para você crescer, desenvolver, né, ter ali os primeiros passos da sua vida cristã, né, você poder se situar dentro da igreja, né, conhecer a igreja que você está aqui congregando, e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero louvar a Deus de todo o coração por aquilo que Deus tem feito em nosso meio, e isso é muito bom, amém? Quero louvar a Deus também pelos homens da nossa igreja. Aleluia. Esses homens valorosos, né, abençoados. Nós tivemos hoje uma reunião, né, não foi num culto, mas foi uma reunião com os homens. Esteve aqui conosco o irmão Ricardo Martins, que trouxe a nós uma palavra, um testemunho que edificou muitas nossas vidas. Daí hoje, agora à noite, nós estamos indo no nosso mês de missões. No mês passado nós estivemos falando muito sobre eu e mais um, né? Eu ganhar uma alma. Você que veio do encontro, você precisa ter o desejo de salvar vidas, salvar pessoas, né? Você trazer para a igreja para ouvir a palavra de Deus, você mesmo dar o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Não perca essa oportunidade, amém? Nós estamos no mês de missões, está conosco o pastor Kalesh, né? Nos falou sobre Caleb, né? Mas é Kalesh, isso é com D, Khaled, né? Então, é muito bem-vindo, pastor, que o Senhor possa, Jesus possa usar o Senhor para falar conosco, para nos despertar a cada vez mais, a interceder por vidas, por almas, por nações, porque aquilo que você passa hoje aqui, né, você intercedendo por outra pessoa que está do outro lado do mundo, você está demonstrando o amor de Cristo por essa pessoa que está, às vezes, passando coisas piores do que você está passando, né? A Bíblia diz que as tribulações que passamos na nossa vida, né, não são, às vezes, nem próximos do que aquilo que outras pessoas passaram. Então, nós precisamos realmente interceder, clamar, investir, né, em missões, em vidas, interceder, enviar pessoas, né? E nós precisamos enviar pessoas, capacitá-las e enviá-las. Antes do culto, nós tivemos aqui uma reunião de consolidação, e dos vídeos que nós recebemos aqui, né, de ministração, foi que nós fomos feitos para o quê? Para receber, mas também para ser enviados, para que Jesus possa ser manifestado através das nossas vidas, tanto na nossa cidade, bairro, né, país, e também mundo afora, aí conforme a vontade de Deus para a sua vida. Quero chamar aqui pastor Khaled, que Deus possa te usar e te abençoar. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, para a gente orar pelo pastor. Estenda as suas mãos.
Pai querido e Pai amado, queremos te honrar nesse momento, ó Deus, através da vida do pastor Khalid, que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus eterno, e usá-lo nesse momento de uma forma muito especial. Senhor, meu Deus, usa-o para falar aos nossos corações aquilo que está no seu coração. Nós queremos ouvir a sua voz e ser edificados por ti, Jesus. Pai, nós só temos a agradecer a sua bondade, ó Deus, porque sabemos que não somos merecedores dela, mas a sua graça sobre nós tem sido abundante. E Pai amado, somos muito alegres por isso, em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria que se abrisse a Bíblia, obrigado pela água, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Evangelho segundo, já está aqui no monitor. Nós vamos ler essa versão que está aqui, para nós termos uma mesma linguagem. Nós vamos ler até o versículo 28, é uma leitura breve. O texto diz assim: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondendo: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Irmãos, irmãs, é muito bom estar aqui. Eu sou grato a Deus pela vida das pessoas que aqui estão, de todas as pessoas que se comprometeram, para fazer o convite até mim, ao pastor Júnior, que me recebeu muito bem. Deus abençoe sua família, seus filhos. Eu sou pastor auxiliar aqui na sede de Campinas, muito perto, eu até fiquei feliz que é muito perto da minha igreja, muito perto onde eu estou morando hoje. Eu sou grato. Eu me chamo Khalid Ali Nissaif, eu sou libanês, mas já sou naturalizado brasileiro, moro aqui no Brasil há alguns anos. Geralmente, quando eu estou em conferências missionárias no Brasil ou fora, e às vezes eu estou falando com o público, ou com estudantes, ou com aspirantes ao mundo missionário, geralmente as palestras, a palavra, tudo em árabe. Eu chego, saúdo a igreja, Salam em árabe, Ana Ismael Dali Nissaif, Ana Rohon Rahim Shufi, Amana Cristinimi. Eu sempre falo em árabe, para que eles estejam habituando com a língua árabe, mas não é o caso hoje, nós sabemos que no Brasil as duas maiores colônias, de imigrantes são a do Líbano e a japonesa, são as duas maiores colônias. Então você vai em São Paulo, em grandes capitais, você vê o número cresce muito grande de tantos de libaneses, árabes especificamente do Líbano, e os japoneses, E nem precisa falar qual é a comida mais gostosa entre os dois países, ou a árabe ou a japonesa, A árabe está ali na frente um pouquinho, Mas caso queiram me convidar hoje para comer comida japonesa depois do culto, eu não vou, eu vou, tá? Mas também como a goiana, pastor, Queridos, hoje de manhã eu estava numa igreja, aqui mesmo em Goiânia, no Jardim Goiás. Eu falei que a beleza da igreja está na unidade. A beleza da igreja não está na sua aparência estrutural. A beleza da igreja não está na sua tecnologia. A beleza de uma igreja está na comunidade.
na união de pessoas. Eu me lembro, e falei isso de manhã, e foi uma lembrança que eu tive, quando eu ia à Mesquita, né, a gente morava em São Paulo, antes de mudar para Uberlândia, meus pais moram em Uberlândia. Quando nós íamos à Mesquita, os homens entravam num salão e as mulheres no outro. Filho e a mulher acompanhava a mãe, filho e o homem acompanhava o pai. A gente chegava, lavava os rostos, os pés, né, tirava o sapato, você lava, você passa por um processo, por um ritual, antes de adentrar a mesquita, é o templo religioso dos muçulmanos, mas não tinha comunhão. Você não estava ao lado do seu próximo, né? Você não estava perto da sua família. A família chegava lá, era dizimada. Eu não entendia muito aquilo. Por que eu tinha que separar da minha mãe, sendo que eu estava num templo religioso para adorar a Deus, né? Todo um sistema, todo um ritual. E vendo a igreja, né, jovens, adolescentes, mulheres, né, moças, rapazes, homens, anciãos, idosos, tudo junto. A beleza da igreja está nisso, né? Onde você partilha da mesma fileira, né, da mesma cadeira, próximo de pessoas que alguma coisa nela é diferente de você, né? Mas o evangelho une você, né? O evangelho agrega você. Então minha maior alegria é poder eu falar que eu faço parte de uma igreja, que eu sou uma igreja, né? Esse é um papel fundamental no cristianismo. Então o texto que nós lemos aqui fala muito sobre o Líbano e fala sobre muita perspectiva missionária. A Bíblia fala que Jesus, partindo daquele lugar, Jesus estava em Israel. Ele tinha acabado de chegar em Genezaré. O povo havia acabado de trazer multidão de doentes, enfermos. Ele havia curado as pessoas, simplesmente das pessoas tocarem as suas vestes. A Bíblia fala que alguns fariseus chegam para ele e falam que os discípulos estavam transgredindo uma lei, que não lavavam as suas mãos para comerem, e que aquilo estava contaminando. Então Jesus explica que a contaminação não está em comer a comida ou pão com mão suja, mas sim você liberar palavras que vai ofender, magoar, entristecer. Jesus passa essa parte, aí daqui a um pouco Jesus termina o seu discurso, e o texto bíblico diz que Jesus começa uma viagem missionária. Nós estamos falando sobre missão. Jesus sai de Israel e vai para o Líbano. Eu vi nas vestes das meninas que estavam dançando a bandeira do Líbano. Fiquei muito feliz. E aí a Bíblia fala que Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, como nós lemos aqui no texto. Tiro e Sidom são duas cidades litorâneas à costa marítima do Líbano. Eu morava ao sul do Líbano. Eu morava numa cidade que se distanciava 89 quilômetros, como daqui na cidade de Itaúsu. Para quem conhece, ao lado do Goiás tem uma cidade chamada Itaúsu. É essa média de quilometragem. E a Bíblia fala que ele é uma mulher cananeia. Cananeia não é etnia, cananeia é religião. É como você é brasileiro, protestante. Você é de nascimento brasileiro, mas você tem a religião cristã ou protestante. A Bíblia fala que aquela mulher cananeia, natural daquele lugar. Qual lugar? Do Líbano, que antigamente era chamado Fenícia. Ela corre atrás de Jesus clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. A Bíblia diz que Jesus não responde nada a ela a priori. Posteriormente, os seus discípulos chegando até ele dizem: Jesus, ou melhor, mestre, manda ela embora, que ela está gritando atrás de nós. Por que os discípulos pediram para que Jesus mandasse ela embora? Porque quando alguém grita, chama a atenção das demais pessoas. O medo dos discípulos era que os moradores daquele lugar, ouvindo que Jesus estava ali, eles forem hostilizados. A preocupação dos discípulos eram serem hostilizados pelos habitantes, os fenícios, que são os árabes. Então os discípulos estavam mais preocupados com seu bem-estar do que com o grito da mulher. O que a mulher gritava? Eu tenho um problema em casa, a minha filha está endemoniada, os meus deuses não foram capazes de resolver e ela está sofrendo muito. Qual que era o pensamento dos discípulos? Os discípulos queriam pôr a salva a eles mesmos. A visão errônea da obra missionária impede que a igreja alcance muitas vidas.
Eu estou falando aqui nesse texto, o texto nos refere aos discípulos. Os discípulos acompanhavam Jesus nesse tempo, eles já estavam há quase 2 anos com Jesus. Eles olham uma mãe desesperada, mas não medem a gravidade do problema dela. A primeira coisa que eles julgam nela é que ela é árabe. A segunda coisa que eles julgam nela é que ela é cananeia, ela adora outros deuses. Então, para os discípulos naquele dia, a diferença cultural daquela mulher era um impedimento para que o evangelho alcançasse aquela mulher. Olha que interessante isso. Para os discípulos, a diferença cultural e religiosa era um impedimento para que Jesus fizesse uma obra. Aonde isso reflete na nossa sociedade ocidental? Todas as vezes que eu olho para um amigo, para um familiar, para um parente e discrimino ele, por ele cometer um pecado diferente do meu, eu estou impedindo do Espírito Santo agir na vida dele. Todas as vezes que eu julgo um homossexual, um adúltero, um beberrão, um ladrão e toda sorte de pecado, dando a entender que pelo pecado que ele comete não há ação do Espírito Santo, eu estou impedindo a ação do Espírito Santo, ou seja, eu estou impedindo a obra missionária. Jesus pegou os seus discípulos e levou eles para uma obra missionária, só que na primeira aula eles já foram reprovados. Eles não entenderam a necessidade daquela mulher. Lembra daquela passagem do samaritano, quando o homem pergunta para Jesus quem é o próximo? Jesus cita 3 personagens, o sacerdote e o levita, passam a longo. E aí ele fala um terceiro personagem, o samaritano, que passa ao lado. O samaritano, ele faz algo que nos chama a atenção e nos desperta. O samaritano desce do cavalo. Interessante. E tendo descido da cavalgadura, pegou o óleo e o vinho e passou nas feridas daquele homem, atando as feridas. Não há como você ajudar alguém se você não descer do lugar que nós estamos. Não há como eu saber a necessidade de alguém se eu apenas julgar de longe. A Bíblia fala que agora Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, eu não fui chamado a não ser, olha o que ele fala, eu não fui chamado a não ser para salvar as ovelhas perdidas. Olha lá, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher ouve. Quando ela ouve, a Bíblia fala que ela faz o que agora? Ela ajoelha e primeiro ela buscava socorro para a filha. Quando ela ouve que ela é uma ovelha, ela entende que não é só a filha que precisa de socorro, que ela também precisa. E quando ela adora Jesus, o que ela está fazendo aqui nesse ato? Confessando. Confessando quem? Ela está reconhecendo. Ela está dizendo assim, veio a mulher e o adorou de joelhos. Ela está dizendo para Jesus, eu estou abrindo mão dos deuses cananeus dos meus pais para te servir e adorar o Senhor como o único Senhor. É a profissão de fé. Ela professa com uma atitude que ela está recebendo o Senhor como Salvador. Só que Jesus, ele tem que entrar na cultura. Todo laço cultural de qualquer país que não transgride a lei, você não deve alterar. Mas toda cultura que transgride a lei de Deus, a palavra, você tem que entrar com veemência dizendo sobre o Evangelho. A Bíblia fala que Jesus usa exemplo, qual é o exemplo? O exemplo do pão. Ele diz, não é certo pegar o pão dos filhos. Quem é os filhos? Israel. Não é certo tirar o pão dos filhos. Quem é os filhos? Israel. E lançá-lo aos... Quem são os cachorrinhos? Esse termo cachorrinho, no original, tanto no grego quanto no latim, significa animais de estimação. Não é um termo pejorativo, não, é um termo cultural. Para um judeu, todo o povo que morava ao redor de Israel era chamado cachorrinho, porque não fazia parte de nenhuma das tribos. Ele fala, não é certo tirar o pão. Quem é o pão? Ele. O pão vivo que desceu do céu. Mas olha a resposta da mulher.
A mulher diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha lá. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Interessante. E aqui eu agradeço, rapaz da mídia, se me levarem para jantar, você vai comigo, porque você está sendo muito eficiente. Olha aqui que a palavra migalha. Para a gente a migalha não tem significado, ou é uma coisa inválida. Mas para a mulher, a migalha é como essa água que está no copo. Aos estudantes, eu estou vendo muitos jovens aqui, espero que todos estejam numa faculdade, né? E eu falo para vocês que os estudos vai te alavancar e vai te levar onde o dinheiro não te leva, né? Eu sou formado pela Universidade Federal de Uberlândia, sou pós-graduado em comércio exterior, mas há 8 anos Deus pediu meus cursos para me dedicar à obra. Mas eu queria voltar aqui rapidinho. Nós sabemos e aprendemos que toda matéria, independente da quantidade que é, ela não deixa de existir, ela continua tendo uma essência. Então o que tem nesse copo? Se eu beber 50%, continuará tendo água. Se eu deixar apenas 10% de água nessa taça, o que continuará tendo aqui? Então nós sabemos e aprendemos que a quantidade daquilo não altera a essência. O que ela está falando para Jesus? Independente que seja o pão ou a migalha, a essência é a mesma. Independente se o Senhor me der o pão ou se me der só a migalha, tem poder no pão, mas tem poder na migalha. Tem uma libertação no pão, mas tem libertação na migalha. Tem salvação no pão, que é o Senhor, mas se o Senhor me der uma migalha, também tem salvação para a minha vida. Interessante, né? Aí Jesus falou assim: mulher, que fé é essa sua? Querido, que tamanho que é a nossa fé e a sua fé? A Bíblia vai dizer que agora a mulher falou: não, eu não vim buscar o pão, eu sei que eu estou ao redor da mesa, se eu pegar a migalha, eu levo para minha casa o que eu vim buscar. E Jesus concede a ela aquilo que ela foi buscar. Jesus, escute isso, Jesus cruza a fronteira de Israel, vai para o Líbano. Mas a principal fronteira que ele cruza não é territorial, é dos discípulos. Quando os discípulos, Senhor, manda ela embora. Aí ele fala: mas como que eu vou mandar embora quem eu quero salvar? Como que eu vou pedir para se retirar quem eu quero trazer para perto de mim? Vocês não estão entendendo. Vocês sabiam que naquela pesca maravilhosa, quando Pedro pesca 153 grandes peixes, ali aqueles peixes não é só de uma espécie? Se você estudar a fundo, naquele rio onde Pedro estava pescando e não pescou e depois voltou para o mar com uma palavra, a Bíblia fala que tendo pegado 153 grandes peixes está falando sobre raça de peixe. Pastor, como assim? Sabe quando eu não sou muito de pescaria, não tenho dom, e eu creio que pescar tem que ter dom. Você vai lá, pesca tucunaré, pintado, ou pacu, esses peixes, ou seja, raças de peixe. Naquele mar onde eles pescaram, existia 153 raças diferentes. Então quando Pedro lança e ele tira os peixes e ele vê que ali tem 153 grandes peixes de espécies diferentes, Jesus estava dando um recado para Pedro: não é você que escolhe o peixe, você apenas lança a rede, quem dá os peixes sou. Então Pedro, o evangelho pesca pessoas de todas as raças, libaneses, japoneses, brasileiros, portugueses, americanos. É um confronto com Pedro, que era tão religioso e tão cauteloso. A palavra é só para judeu, a palavra é só para judeu. Jesus falou: não, meu amigo, a palavra é para cananeia, é para a mulher que está lá do outro lado do estado, precisando de uma intervenção. Aí a mulher vai para casa, encontra a filha salva. Escute isso. Quando nós saímos do Líbano, nós perdemos uma irmã e meus pais uma filha. Minha irmã tinha 5 anos de idade, quando no meio da guerra, que durou 26 anos, entre Líbano e Israel, nós perdemos uma filha. Eu me lembro quando nós viemos para o Brasil, nós não sabíamos falar o português. Apesar que no Líbano tem um setor, um vale, uma cidade que fala o português. Desde 1920 e 30, muitos libaneses vêm para o Brasil e voltam para o Líbano na sua velhice e levam a língua portuguesa para lá. E no Vale de Beca,
Fala-se o português normalmente no comércio. Então o português para a gente não é uma língua estranha, é uma coisa normal. Eu me lembro quando nós chegamos no Brasil, nós éramos muçulmanos. Eu me lembro que todos os dias, quando eu me ajoelhava, eu gostaria de deixar isso registrado para cada um de vocês que está aqui presente. Eu me lembro todos os dias quando eu me levantava, depois de ter rezado 5 vezes ao dia, depois de ter jejuado no mês do Ramadã, que está acontecendo agora, termina daqui uns dias, os muçulmanos rezam durante 30 dias, jejuam durante 30 dias do ano. Eu sempre perguntava para Deus, eu dizia, Allah, min intel, ou seja, Deus, quem é o Senhor? Ana badik tarif, eu quero saber. Eu já tinha decorado o Alcorão. Eu rezava 5 vezes ao dia, direcionado para Meca. Eu faço pós-graduação pela faculdade de Recife, porque é uma das poucas faculdades que tem o reconhecimento do MEC. E lá na minha sala, eu sou o único cristão, tem 18 alunos, entre eles 2 brasileiros, filhos de árabes, são muçulmanos. No meio da aula, escute isso, no meio da aula, o Raduni, que é um deles, pega o tapete e vai orar. Ele ora perto de todo mundo, perto pelo Zoom, né, pelo aplicativo, mostrando para todo mundo que, independente se esteja na aula, ali é o momento dele rezar para Maomé. No avião, no ônibus, no trabalho. Se você estiver lá em Foz do Iguaçu comprando lá no Mona Lisa ou em qualquer shopping de muçulmano e chegar a hora dele rezar, ele pede para você ir embora. Tanto que eles são dedicados. Nós fomos morar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Saímos do Líbano, fomos para São Paulo, de São Paulo fomos para Uberlândia tentar uma vida melhor. E lá nós alugamos um barraco, meu pai trabalhava de mascate na rua, e a gente alugou uma casa, um barraco, e do lado da nossa casa tinha uma casa que ninguém queria morar, porque aquele povo de língua estranha, ninguém queria ficar perto. Manda eles embora. Havia uma ordem, uma orientação da igreja local, uma igreja, isso há 30 anos atrás, não se tinha tanta informação sobre o islamismo, que o pastor pediu para que ninguém passasse na rua, nem no passeio, porque os muçulmanos não se convertiam a Jesus, matava cristão. É o reflexo desse texto. Manda ela ir. Quantas vezes na nossa caminhada, um frentista, um atendente de balcão, um vendedor, um funcionário, nós temos mandado embora para que a pessoa fique mais longe de Cristo, porque nós não temos a visão daquela pessoa estar tão perto pela diferença cultural religiosa que ela tenha. Um dia, depois de 9 anos morando em Uberlândia, para um caminhão ao lado da nossa casa. Esse caminhão era oriundo do Maranhão, da cidade de Açailândia. Era um caminhão de mudança, desceu uma família, descendo a sua mudança, e daqui um pouco uma senhorinhazinha de 1,52 m, um coque no cabelo, uma saia arrastando na canela. Ela desce daquele caminhão, ela me cumprimenta. Eu estava na porta da casa, vendo eles mudarem ao lado da minha casa. Fazia tempo que ninguém morava ao lado, todo mundo com medo. Aquela mulher entra e a mudança começa, ela começa a cantar uns hinos. Eu ouvi ela orar. Ela chegou para o pastor da igreja dela, levando a carta, né? Nós na Assembleia de Deus, nós temos o hábito de nos apresentar de uma igreja para outra na Assembleia de Deus, quando mudamos com uma carta de apresentação. E ela falou, pastor, eu vim com uma missão. Qual missão? Evangelizar os meus vizinhos muçulmanos. O pastor olhou assim e falou assim, não, minha irmã, esse povo não se converte. Ela olhou assim, pastor, eu não tenho nem escolaridade igual o senhor. Eu tenho 4ª série. Mas eu estou há 30 dias orando lá no Maranhão, porque Deus falou para mim, prepara-te, porque eu vou te levar para uma cidade, onde tem uma família que eu trouxe do Oriente Médio, e essa família vai me conhecer através da sua vida. Ele olhou admirado com a decisão dela, falou assim, Almerinda, o nome dela é Almerinda, se Deus falou com a senhora, quem sou eu para dizer não? E a dona Almerinda agora falou com a filha dela, olha, eu preciso dar um jeito de entrar na casa.
E a gente que quer fazer amizade com alguém, ou a gente convida para uma pescaria, ou a gente convida para um churrasco, ou a gente convida para comer um piqui. E aí a filha da mãe, eles não comem comida maranhense, eles comem comida diferente. Não adianta a senhora fazer buchada, paulistinha, dobradinha, que a senhora não vai entrar. Mas eles bebem muito café. A dona Almerinda fez uma garrafa de café e levou para minha mãe. Eu estava terminando o 2º grau, meu pai estava mascateando na rua, a dona Almerinda... A minha mãe assustou pelo horário, porque não era horário de ninguém chegar, minha mãe não tinha amizade. A dona Almerinda olhou aquele cotoco de gente. Vizinha, eu trouxe café para a senhora. Levantou a garrafa térmica e café, porta de entrada numa amizade árabe. A dona Almerinda entrou, serviu minha mãe café, e a minha mãe bebeu o café, depois a 2ª xícara, até que a minha mãe falou assim: dona Almerinda, deixa eu falar um negócio para a senhora, o seu café é muito doce. A gente não coloca açúcar no café árabe, nem coa. O café da senhora é muito doce, eu não consigo tomar o café da senhora. Por que o café da senhora é tão doce? A dona Almerinda tinha preparado uma arapuca para minha mãe, e minha mãe caiu. Escute isso, métodos missionários não exigem tanto conhecimento, exige disposição. A dona Almerinda gentilmente olhou para minha mãe com aquele sorriso colgate e falou assim: é porque o meu café tem Jesus. A minha mãe olhando para ela assustada, falou: como é que é? É porque o café da senhora é amargo, porque a senhora não conheceu Jesus, por isso que a senhora não colocou açúcar no café da senhora. E o meu café tem açúcar porque tem Jesus nele. Uma muçulmana ouvindo sobre Jesus e a doçura, querido, despertou a curiosidade. Olha como que simples atos missionários você faz com que a pessoa queira saber quem é o Cristo que você serve. A minha mãe perguntou assim: mas quem é Jesus? Aí ela falou assim: amanhã eu trago ele para a senhora. A senhora, posso? Pode. No outro dia, dona Almerinda bateu no mesmo horário. A minha mãe olhou. Entra, vizinha. Na mão esquerda, a garrafa térmica. Na mão direita, a Bíblia. A dona Almerinda agora começou a evangelizar minha mãe, falando da bondade, do amor, do perdão, da obra redentora de Cristo, da obra libertadora de Cristo, de quem Cristo é, de como Cristo é, e por que ela era tão feliz e tão alegre com Jesus, porque a dona Almerinda não tem hora ruim com ela, todo momento expressando alegria. Isso desperta curiosidade em quem está preso, isso desperta curiosidade em quem está vivendo um lado obscuro da religião islâmica. O islamismo, quando você olha para ele é até atrativo. Reza 5 vezes ao dia, você lava o rosto, o pé, a boca ao entrar na mesquita, você tem um horário de orar, você jejua, você decora o Corão. É atrativo isso na questão religiosa. Só que o que a gente não sabe é a opressão maligna que esse povo vive. A cegueira, como o diabo escraviza ele com uma potestade, um principado dominador das ideias deles. É isso que a gente não entende. A religião é muito atrativa, mas a forma como se pratica, a obrigação, não é revelada para ninguém. Eles nem revelam isso, porque senão eles assustam o povo. A minha mãe começou a ser tocada dia após dia. Numa das vezes que a dona Almerinda estava indo embora, depois de discipular a minha mãe, ela interrompeu minha mãe na porta. A minha mãe interrompeu ela na porta: não vai embora. A dona Almerinda olhou, falou assim: olha, vizinha, ontem eu tive um sonho. Eu estava num lugar, uma cidade linda, casas lindas, uma cidade de um jardim lindo. Um homem que andava comigo do meu lado, eu não vi o rosto dele, ele era muito maior do que eu, mas ele andava e eu via as pessoas felizes, famílias correndo, a cidade era linda. E eu perguntei para aquele homem: que lugar é este? E ele me respondeu: é o lugar que eu tenho preparado para você e para sua família. E aí ela falou: mas o que é necessário eu fazer para que eu more aqui? Ele disse: a minha serva está indo todos os dias pregar a minha palavra para você, basta que você me receba como seu Senhor. A dona Almerinda se assustou com a revelação que a minha mãe teve em sonho. E naquele dia minha mãe decidiu por Cristo. Sabe por quê?
por causa de um ato de gentileza, através de uma garrafa de café, para quem foi levar um café doce, para quem tomava café só amargo durante toda a vida. A minha mãe converte a Cristo, esconde do meu pai, mas não tinha como esconder, porque estava nítido no brilho do olhar da minha mãe, no sorriso. Minha mãe parou de usar roupa de luto por causa da perca da minha irmã. Éramos 3 irmãos, agora somos 2, eu e a Emily, minha irmã que mora lá em Uberlândia, perto dos meus pais, casada, e a Sami que faleceu. A minha mãe parou de usar roupa de luto e começou a se alegrar. Quantas vezes eu chegava em casa, a minha mãe estava em lágrimas lendo a Bíblia. Escute isso, e a gente vai para o final. A alegria da minha mãe era muito clara. E eu disse para minha mãe: mãe, que livro é esse que a senhora lê ele todos os dias e chora lendo ele? A minha mãe disse: um dia você vai saber. Não conte para o seu pai, porque se você contar para o seu pai pode fazer alguma coisa contra mim. Eu falei assim: mãe, eu jamais vou contar para o meu pai, porque isso que a senhora está vivendo, eu quero viver. Uma certa feita, minha irmã deu uma infecção de garganta, levou ela ao postinho de saúde. Eu cheguei da escola, faltava 2 meses para encerrar o ano, eu estava concluindo o 2º grau. A minha mãe tinha deixado a Bíblia ao lado do meu Alcorão. Eu li o Alcorão todos os dias, por obrigação. Ao lado do meu Alcorão, a Bíblia. A minha mãe tinha pegado a Bíblia e marcado em Isaías 43, o versículo 1 ao versículo 5. E ela havia escrito: Khalid, e a turbune, Shufihon Maktub. Veja o que está escrito. Pela primeira vez os meus olhos corriam na Bíblia. Eu me lembro como se eu fosse hoje. Era como se a minha alma fosse como dessa mulher. Ganhasse o direito de ser livre. Pelo poder da palavra. Eu pude sentir pela primeira vez a sensação do que é ser amado. Eu me lembro que quando eu fechei o livro, a Bíblia, muito rapidamente, de susto, eu falei assim: Deus, quem é o Senhor? Se o Senhor for o Deus dos muçulmanos, continue calado como o Senhor nunca falou comigo, e eu continuarei lendo esse livro. Mas se o Senhor for o Deus dos cristãos, que a minha mãe conheceu agora, que essa vizinha nossa me permita vê-lo, ouvi-lo. A minha mãe chegou com a minha irmã já medicada, foi lá no quarto, viu que eu estava chorando, meu pai estava chegando para almoçar em casa, de mascatear na rua. Aí minha mãe pegou a Bíblia, enrolou no véu e guardou debaixo do criado mudo, por cuidado para com meu pai, um grande muçulmano xiita. Semanas se passaram. 3 domingos posteriores, eu estava na casa dos meus pais, era um domingo de manhã, 9h30, 9h38 da manhã, alguém me acordou, eu acordei assustado, como se alguém tivesse me tocado. Eu sentei na lateral da cama, como vocês estão sentados, e deitei o meu corpo sobre as minhas pernas, e comecei a passar um filme na minha cabeça, de quando nós chegamos no Brasil, eu tinha 9 anos, de como foi nosso relacionamento com a cultura brasileira. A última cena que veio na minha mente foi aquela que eu havia lido a Bíblia algumas semanas anteriores. Daqui um pouco eu senti que tinha uma pessoa andando como esse moço, mas a porta estava fechada, a janela também. Eu pude abrir os meus olhos, lá estava a resposta das orações. Escute, aquele homem com as suas vestes resplandecentes, sobre os seus pés 2 feridas cicatrizadas, sobre os seus punhos 2 cicatrizes nos seus punhos. Eu me levantei da cama e me ajoelhei e perguntei: quem é o Senhor? Em prantos. Ele disse: eu sou Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu vim aqui responder a tua oração. Eu sou o Deus dos cristãos, morri na cruz do Calvário por amor a ti. Eu trouxe a sua família do Oriente para cá, para que vocês conhecessem o verdadeiro Deus. E dentro daquele quarto eu gritava: eu falei: Senhor Jesus, eu lhe amo, toda a minha vida eu queria conhecê-lo. E ele disse para mim: meu filho, até breve eu venho te buscar. E naquele momento de êxtase, de alegria, eu só queria chorar na presença dele. Ele se foi e eu saí do quarto correndo, a minha mãe na cozinha chorando porque ela ouviu gritar. Nós nos abraçamos, a minha mãe olhou para mim e disse:
Eu disse que você o conheceria também assim como eu conheci. Por causa de um café, de uma alma generosa e corajosa. Eu queria compartilhar com meu pai o evangelho. A minha mãe pediu para mim tomar cuidado, mas não tinha como. Eu sou muito imperativo, eu sou muito ágil naquilo que eu acredito, naquilo que eu faço, naquilo que eu desempenho. No outro dia eu procurei o meu pai e compartilhei com ele o evangelho. Meu pai não aceitou, me colocou para fora de casa, tomou a chave da casa que eu tinha, pediu para que eu nunca mais voltasse, e dizendo que eu era uma vergonha, e disse palavras duras em árabes, palavras malditas que um islâmico diz para um cristão. Naquele momento eu fui amparado pela igreja. A dona Almerinda soube que eu tinha sido mandado embora, conversou com o pastor, tinha uma sala na igreja desativada, eles me receberam, puseram um colchão, lá tinha a cozinha que eu tinha acesso a ela. Eu fiquei 9 anos, 11 meses e 29 dias sem ver minha família. Todos os anos eu faço trabalho como muçulmano em Foz do Iguaçu. Eu tenho um projeto que chama Refugiados e Amados, uma perspectiva cristã para os muçulmanos pelo evangelho. Escute, numa dessas vezes alguém ligou para Uberlândia porque me viu e sabia de quem eu era filho, e disse para o meu pai: seu filho está aqui nos ensinando um costume diferente. Meu pai falou assim: vocês sabem o que é a Sharia? Sharia é o 6º pilar do islamismo. Você sabe o que a Sharia manda nós fazermos? Matarmos os nossos que se convertem a outra religião. Aqueles homens me deram a oportunidade de negar Jesus, voltar para minha casa vivo, e eu disse para eles que eu não poderia fazer isso, e eles falaram: então você sabe o que vai acontecer com você. Eles eram 8, eles fazem parte do grupo, que tem 2 grupos no Paraguai, né, que são os muçulmanos extremistas, né? Tem um grupo do Hamas e um grupo da Al-Qaeda lá, e esses eram paquistaneses da Al-Qaeda, a pessoa que mais odeia muçulmanos que se convertem a Jesus. E aí eles começaram a me bater, eu não me lembro de nada, até que eu tomei um primeiro chute na boca e pedi para que Deus perdoasse eles. Fui socorrido pela emergência, as pessoas viram, começaram a gritar, eles me deixaram no chão, ensanguentado, praticamente morto. Fiquei 13 dias no centro de terapia intensiva, num hospital em Foz do Iguaçu. Esse hospital ligou para o meu pai, para a minha família. Eu carrego telefones no meu bolso de emergência, e meu pai disse que eles não precisavam mais ligar para o meu pai, que meu pai eu não era mais o seu filho, que eu tinha desobedecido à lei, e que eu estava sofrendo a punição de ter abandonado o islamismo e me ter tornado cristão. A igreja também soube, a igreja passou a orar, porque a minha mãe comunicou a dona Almerinda foi à igreja, a igreja durante 13 dias esteve orando, a cada hora uma pessoa orava, pedindo para que Deus não deixasse eu morrer. Numa dessas vezes, uma irmã teve uma visão, que um homem de jaleco branco entrava naquele quarto do hospital, onde eu estava entubado, sedado, e dizia: a minha igreja está orando, para que eu não deixe você morrer. Você não morrerá. Amanhã, ao nascer do dia, você saberá que eu te despertei, porque você verá o sol com seus próprios olhos. No outro dia, assim como aquele homem falou ao meu ouvido, assim eu despertei. Os médicos não entenderam, porque eu tinha acordado tão rapidamente, e eles olharam e viram que precisava fazer todo o processo de estubamento e da alta. Estou resumindo. O médico olhou para mim e falou assim: fazem 27 anos que eu trabalho aqui nesse hospital, e é a primeira vez que eu vejo um caso como esse. Mas eu não queria te contar a parte ruim do seu pai. Eu falei: pode contar. O seu pai, quando eu liguei para ele, ele disse que preferiria ver você morto. Eu falei: não, doutor, eu já sei, porque eu decidi por Cristo. Voltei para Uberlândia. Meu pai chegou para minha irmã e falou assim: o hospital ligou aqui falando que seu irmão morreu? Minha irmã: não, liga lá no hospital. Você lembra o nome do hospital? Lembro, pai, eu anotei o nome do hospital. Liga lá. Ligaram lá, a recepcionista falou assim: não, ele saiu daqui, o prontuário dele está dizendo que ele recebeu alta. Meu pai foi: receber o quê? Alta.
Ele saiu vivo? É. Meu pai havia descoberto que a minha mãe era cristã também e disse: você foi a culpada disso, acha seu filho. A minha mãe sabia onde eu estava, na igreja, morando na igreja. Minha mãe mandou me chamar, eu voltei para casa dos meus pais 9 anos, 11 meses e 29 dias depois. Sentamos na mesa, meu pai estava no quarto, saiu do quarto, sentou na mesa, aqui na cabeceira, olhou para mim e falou: eu pedi para que a sua mãe trouxesse você aqui. Eu descobri que a sua mãe é cristã há poucos meses, foi ela que te deu a Bíblia, mas que foi a vizinha nossa, essa vizinha que veio morar. O hospital ligou aqui e disse para mim o que havia acontecido com você. E eu disse que eu preferiria ver você morto, e agora você está vivo na minha frente. Ele disse para mim: me diga, quem é esse Deus que te ensina a pagar o mal com o bem? Quem é esse Deus que tirou você do hospital e te trouxe vivo até aqui? Eu disse a ele: esse Deus, ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas obtenha a vida eterna. Escute, houve silêncio, como eu estou vendo o silêncio de vocês aqui. Daqui a um pouco alguém começou a chorar, como eu ouvi algumas lágrimas aqui. Meu pai, o senhor Ali Abdurrahim Nissaf, estava em lágrimas. Ele olhou para mim e falou assim: será que você pode me perdoar? E será que esse Deus seu pode me perdoar? Porque eu quero entregar a minha vida para esse Deus seu. Aí eu falei: como é que é? Ele falou: se esse Deus te tirou da morte, Ele é verdadeiro, Ele te deu vida, eu estou vendo você vivo na minha frente, esse Deus seu é vivo. Aí eu falei assim: pai, ele: oi filho, o senhor quer decidir por Cristo? Como não decidir por Cristo se eu estou vendo Ele na minha frente? Eu falei assim: então o senhor pode ajoelhar aqui ao lado da mesa? Posso, pai. Meu pai se ajoelhou e fez a confissão de Cristo como Senhor. A obra missionária que a nossa vizinha foi fazer estava terminada. Aquela vizinha agora, ela foi lá na igreja e falou: pastor, agora quem converteu também foi o pai do Khaled, está lá na casa dele, o pai dele se convertendo a Jesus. Por causa de um café, de alguém que acreditou que esse evangelho é para todos, a minha casa foi transformada pelo poder do evangelho. Escute isso, eu tenho dito isso e eu termino. Para onde eu tenho ido? A solução para o Oriente Médio não é a ONU, não é a OTAN, não é um acordo de paz, porque aquele Estado nunca teve paz. A solução para o Oriente Médio é aquilo que está escrito no livro de Joel: eis que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A solução para o Oriente Médio é o Evangelho, é o cristianismo. É quando Deus colocar na mesma bandeja filhos de Ismael e filhos de Isaac, para erguerem as suas mãos e testemunharem a Cristo. O meu pedido nessa noite é que vocês continuem orando pelo Líbano. E eu termino com esse pequeno testemunho. Eu tenho amigos missionários que estão no Líbano trabalhando, estão na Jordânia. Tinha um acampamento de beduínos, e no meio da noite, no meio do conflito, veio um homem vestido com jihab, que é uma vestes árabes masculina. E esse homem sentava com eles não sabiam de onde o homem tinha vindo. Esse homem se alegrava, comia com eles, partia com eles o pão que eles estavam comendo, e eles ficaram sem entender de onde esse homem surgiu. Ele não chegou de camelo, não chegou de cavalo, chegou no meio da escuridão. E as palavras que ele diz são palavras tão agradáveis à nossa alma. E eles dizem, o testemunho, eles dizem que na hora que ele se levantou para ir embora, eles perguntaram: Uerahi, ou seja, para onde você vai? Ele fala que eles deram um sorriso. Eles falam que ele deu um sorriso. Não, eu vim só passar algum tempo com vocês, vim estar com vocês, deixar minha paz com vocês.
a paz que ninguém desse mundo pode dar, eu as deixo com vocês. Eu vou regressar para onde eu vim. E diz que ele foi embora, e no meio da escuridão ele desapareceu. Eles acompanharam ele até onde os seus olhos podiam ver. E um perguntou para outro: Haidazalami, machuto kishinemi, esse homem não é o Cristo? E eles no outro dia correram para uma base missionária, para a cidade na Jordânia, onde tem uma base missionária, uma igreja, e disseram: olha, nos explique como que esse homem é. E aí os missionários estavam: como assim? Não, um homem sentou com a gente ontem e parecia esse Jesus que vocês pregam. Como que ele é? Aí eles começaram: não, ele é benevolente, longânimo nas palavras, ele fala com amor. E um deles falou assim: mas ele falou é esse. E esses beduínos que ficavam isolados, eles entregaram suas vidas naquela base missionária. Deus está fazendo um avivamento no Oriente Médio, e eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu posso orar, pastor, por favor? Eu sei que eu estou passando alguns segundos, mas eu quero orar. Deixa eu falar algo para vocês. A minha maior alegria do Khaled é estar numa igreja, poder ver pessoas de diversas opiniões, características físicas e classes sociais. Recentemente eu passei por um infortúnio. Numa das chuvas, a água invadiu a minha casa e eu perdi tudo. Tem poucos meses. Eu sobrei com nada, só com a roupa que estava no meu carro. Eu estava chegando de um trabalho missionário. Um primo meu me ligou. A minha mãe contou para minha tia que mora no Líbano. Ele disse para mim: que adianta você servir esse Deus aí, ó? E eu disse a ele: Hamoud, ele chama Hamoud, eu não sirvo ele pelo que ele me dá. Não é porque a enchente levou tudo que era meu, eu estou num processo de recuperação, que eu vou voltar atrás. Mas naquele dia que aconteceu a situação, liguei para o meu pastor, eu fui para a igreja, que era o último dia do ano de 2023, ano novo. No último dia aconteceu, a igreja me abraçou. Os irmãos vieram, me abraçaram, os irmãos vieram, choraram junto comigo. Eu falei assim: esse é o papel da igreja. A beleza da igreja está na comunhão, na unidade dela. Aonde você me aceita, eu falo para as pessoas. O título de pastor, ele é para mim diferencial do meu trabalho. Mas o que eu mais amo é quando alguém chega para mim e fala assim: oi Khaled, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. É ser tratado por irmão, é ser tratado como irmão, e tratá-los como irmão e irmã. Esse é o papel do cristianismo: agregar-nos, juntar-nos, eliminar nossas diferenças religiosas e fazer com que Cristo seja o nosso objetivo maior. E eu termino: não deixe de orar pelo Líbano, não deixe de orar pelos muçulmanos. Eles têm conversão, eles têm o direito a Cristo. Feche os seus olhos. Senhor, o Senhor se levantou em favor da minha casa. O Senhor nos trouxe do Oriente Médio para conhecermos o Teu amor. A minha família foi impactada, Pai, pelo poder do Teu amor. E eu sei que tem famílias aqui que outrora foram impactadas pelo poder do Seu amor. E eu sei que os familiares desses que aqui não estão também serão impactadas pelo poder do amor que esses aqui levarão a eles. Assim como a dona Almerinda entrou no meu lar e nos apresentou Cristo ressurreto, que nós apresentemos Cristo ressurreto para aqueles que estão perdidos, escravizados.
Que essa igreja, Pai, seja a resposta do teu reino sobre Goiânia. Que essa igreja, reino de Cristo, leve esse reino adiante, amando, perdoando, comungando, vivendo, salvando. Assim eu oro e te agradeço por essa magna oportunidade que o Senhor me dá de conhecer mais um povo do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não conheceu o Senhor, ou nunca aceitou o Senhor na sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que não experimentou essa tão grande salvação. O Khaled contou a história dele, da família dele. Nos impacta demais, por saber que Deus pega uma senhora de um outro estado e leva para o lado da casa dele, porque ela ouviu a voz de Deus. E hoje você pode ouvir a voz do Khaled, falando da grande salvação com que Deus fez na casa dele. E essa grande salvação, ela pode chegar na sua vida também. Há alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão. Se existe alguém que não aceitou o Senhor Jesus, levante sua mão. Vai um obreiro até você e nós queremos orar pela sua vida. Se você deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu queria realizar essa oração com você. Eu quero fazer parte com você desse momento tão especial, que é entregar a sua vida para Jesus. Jesus é o Filho de Deus, que nos dá a vida, e uma vida abundante. É uma vida que ela é gerada aqui dentro, e ela expande para fora. Há alguém? Não? Nós vamos então passar para o próximo momento. Nós vamos para a ceia. E eu quero pedir que você levante as suas mãos. Nós vamos consagrar o pão e o vinho, e estaremos celebrando a ceia juntamente com você. Amém? Pai querido e Pai amado, queremos consagrar pão e vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. O corpo, Pai amado, repartido, o corpo, Pai amado, que foi castigado pelas nossas transgressões, e o sangue, Pai amado, que foi derramado para a limpeza e perdão dos pecados. Senhor Deus, que nós possamos, ó Deus querido, como disse o irmão Khaled, somos irmãos, e a palavra de Deus nos fala: quando vos reunir em meu nome e cearem, lembra que vocês vão fazer isso até que eu volte. Até que eu volte. Vocês vão relembrar a minha morte e a minha ressurreição até que eu venha. Aleluia. Como irmãos, como família de um Pai eterno. Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia. Amém? Podeis assentar. Os irmãos vão entregar a ceia.
Enquanto a equipe de louvor canta. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Só tu és, só tu Poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Se você puder pegar o seu copo de pão e dar para o seu vizinho, para o seu irmão que está ao seu lado. Você está em comunhão com o seu irmão. Você está em comunhão com a sua igreja, com o corpo de Cristo. Aleluia. 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 Somos irmãos. Amém? Somos igreja. Oh, aleluia. Uma das coisas que Jesus disse para que na ceia nós vimos a discernir o corpo. Discernir o corpo. E discernir o corpo é reconhecer que aqueles que professam e que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas são filhos de Deus e seus irmãos em Cristo Jesus.
possamos juntos celebrar essa comunhão, porque Jesus entregou a sua vida para te dar vida, para te fazer igreja. Pois recebi do Senhor que também vos entreguei, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos comer do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos tomar do cálice. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Se você fala em línguas, adore ao Senhor cantando. Adore ao Senhor porque você faz parte desse corpo maravilhoso, desse corpo santo, desse corpo curado, desse corpo sarado, desse corpo lavado, perdoado, justificado, desse corpo limpo da má consciência, desse corpo restaurado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Oh, glória! Nós te adoramos, Jesus!
o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e te conceda graça e misericórdia. Que o Senhor estenda o seu rosto sobre ti e te conceda essa maravilhosa paz, essa perfeita paz. A graça desse nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo sempre esteja em nossos corações, e que possamos sempre nos render aos pés de Jesus, que possamos ser sensíveis à sua voz, que possamos caminhar no nosso próximo para Jesus, que possamos ministrar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós possamos ensinar o caminho no qual o Senhor nos ensinava. Senhor Jesus, eu te peço, nos abençoe, Pai, para que nessa caminhada nós possamos, Deus, sempre fazer a sua vontade, sempre fazer o seu querer, em nome de Jesus. Amém. Você pode abraçar o seu irmão, dizer para ele quanto você ama, quanto ele abençoar, quanto abençoar a vida dele. Nós estamos encerrando o culto. Você pode ter oportunidade de abençoar alguém que está ao seu lado. Aleluia. Pode cortar. Deus abençoe.